Fala pessoal, Bruno aqui mais uma vez no nosso podcast aqui da Houses Investimentos. Estamos aqui com ela, Charlene, a Chá, prazer pessoal, obrigado pelo convite. E a Charlene acabou de descer, veio aqui dar uma das palestras aqui, também uma das mais requisitadas, né, Rodrigo? Exatamente. Ela que é, né, top aí, referência no mercado, advogada. E aí a gente vai deixar um pouquinho ela se apresentar e falar um pouquinho o que tá achando aí do evento. Já pode iniciar aí, Chá. Exato. Prazer, gente. Sou Charlene, advogada, trabalho com arrematações de leilões de imóveis. E eu tô muito orgulhosa do evento, assim, parabéns aos criadores, aos fundadores, ao João e toda a equipe dele. Muito orgulhosa de fazer parte do primeiro, porque já foi sucesso, né? Sim. Eu, na minha rede social, eu posso abrir aqui agora, mostrar pra vocês, mais de 30 pedidos para comprar Black. Né? Que é, pra quem não sabe, Black é a primeira fileira ali, o mais caro, e a gente não tinha mais para vender. Então, o João falou que há 3, 4 semanas atrás ele estava pensando em desistir do evento, estava, né, achando que não ia dar certo, e Deus honrou, né, todo o trabalho dele, que eu tenho visto ele vindo semanalmente, fazendo live, buscando gente para palestrar. Ele conseguiu reunir as pessoas mais feras do mercado, né, os leiloeiros maiores, advogados, investidores, pessoal que trabalha na velocidade da venda do imóvel, como a Chay, que já teve aqui, que é do homestaging, né? Que eu falo que o house flipping é reforma, o homestaging é para dar uma alma pro imóvel, que acelera a venda do imóvel. Então, assim, tô muito orgulhosa do evento. Eu tô muito orgulhosa de quem veio ao evento, que a gente está vendo que cada vez mais pessoas estão se interessando pelo assunto, né? Eu entrei no mercado quando tudo era mato, né? Quando era um oceano azul, ainda é um oceano azul. A gente vive num país de mais de 160 milhões de pessoas. 0,1% tá interessado em leilão hoje em dia. E desse pessoal que está interessado, poucos estão qualificados tem muito curioso ainda ali. Então, assim, tem muito espaço ainda. A gente tem muito imóvel para ser leiloado. E então, aproveita que vocês ainda estão no início de um mercado que é estável. Né? A gente está falando de um imóvel onde ele sofre uma valorização, né, que é corrigida anualmente, batendo com a inflação. Perder você não vai perder dinheiro nesse mercado, ele é sólido, e isso eu tô falando no mercado tradicional. E aí quando a gente foca pro leilão, fica aí imbatível, fica irresistível, porque ele não tem a instabilidade de cripto e bolsa, né? Eu acho que tem que ter uma diversificação. Tô dizendo para você que gosta de bolsa, largar tudo e vir pro imóvel, mas eu acho que é muito importante você diversificar. E se você é um pouco mais agressivo, faz um pezinho de meia numa parte mais sólida e você vai conseguir ter lucros expressivos através do leilão, por conta dos descontos. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui com vocês no podcast, é uma honra estar no evento, só tenho a agradecer. A honra é nossa. E Chá, você é advogada, né, mas nós, como advogados, sabemos que a maior parte dos advogados não conhece esse mercado, escuta um pouco sobre leilão na faculdade, mas não é algo que desperta na faculdade um interesse. Como é que você conheceu esse mercado? Eu comecei, como todo bom advogado, pegando tudo, né, para pagar a conta no início. Lá atrás, você faz o quê? Você faz consumidor fácil, você faz civil, separa fácil, faço de divórcio, faço de tudo um pouco, empresarial, societário, a gente faz dinheiro trabalhando. Então, você fala que faz, corre atrás, estuda e depois faz ação. E aí, com o tempo, você vai nichando o seu mercado. Então, eu fui para o direito imobiliário. Eu tive muita influência na família, né? Uma família de advogados, o pessoal já trabalhava nessa área. Então, fiz pós em direito imobiliário na PUC lá no Rio. E aí, você acaba... Aí, eu me apaixonei, né? Porque eu percebi que imóvel é uma coisa de grande valor. Se você cobra proporcionalmente, você ganha bem. E as pessoas que estão comprando imóvel são pessoas que estão no nível de vida também mais elevado, né? Então, eu comecei a entender que dava para unir o prazer com o dinheiro ali, né? Eu fazia algo que eu gostava e ganhava bem por aquilo ali. Então, nichei nessa área. E aí, trabalhando nessa área, eu comecei E aí, eu já fazia a parte de leilão, mas não como trabalho, assim, pessoalmente ou para um amigo, eu ajudava, brincava ali, né? A gente usava leilão como uma brincadeira, assim, uma curiosidade, como muitos eu sei que estão começando hoje.
entra no site, olha, acha incrível aquilo, mas fica com medo de apertar para dar o lance, de se habilitar, porque não entende o que está escrito no papel, e, enfim, e é super possível você aprender o que está ali, tá? Leilão não é só para advogado. Você consegue, eu tenho vários alunos que são donas de casa, tem gente que é soldado militar, tem engenheiro, tem médico que vive em plantão, faz dinheiro, não sabe onde enfiar dinheiro, vai para lá e contrata alguém para arrematar. Então você tem no leilão uma forma de fazer dinheiro para você ou de uma mão de obra. Tá desempregado, você quer complementar a renda, aprende o processo e começa a arrematar para outras pessoas. Ah, mas é fácil para você falar, Charlene, você tem uma rede social, você tem uma comissão pela OAB? Não. Eu comecei pequeno como você, tá agora, não sei como é que você tá agora. E uma pessoa que senta numa mesa de um bar com os amigos e começa a falar desse mercado, qualquer pessoa se interessa. Qualquer pessoa se interessa. É um assunto que se vende por si só. Você não precisa fazer muito esforço. E como é que foi a primeira arrematação sua? Porque hoje você auxilia, né, não só alguns investidores, mas os alunos, mas também você arremata também. Né? Arremato. Hoje em dia eu arremato mais para terceiros assessorando do que para mim, porque você vai aumentando o crivo, né? Você vai tendo um olhar mais afiado, você vai ganhando experiência. Então, o que eu tô postando na minha rede social, com certeza não é que eu quero pra mim, porque eu não quero concorrentes lá. Então, eu mostro depois só o que eu fiz. Já tô com uma arrematação em vista aí para mês que vem. No sul do país é o máximo que eu vou falar, que eu não quero concorrente. Que é a nata da nata, gente. Depois que eu arrematar e mostrar, vocês vão ficar de cara, assim, como são os descontos, assim, como é um paraíso o lugar. Não vou falar mais, já tô dando muito ótimo. Do que é. Mas foi um apartamento que eu comecei vou te falar que eu comecei até com valor alto, porque eu indico para quem nunca arrematou começar com valor menor, mas comecei de um valor de mercado de 300 arrematando por 170. E aí 170 é um valor alto para quem não é advogado e nunca arrematou. Eu geralmente falo, começa pegando estúdiozinho, uma sala comercial pequena, começa com 50 mil, ou começa em parceria com um amigo para você diluir o risco. Mas por que eu comecei já fiz uma aporte maior? Eu sou advogada, eu entendo do assunto. Claro. E aí comecei assim. E na época eu nem era especializada em leilão, mas eu já entendia de imobiliário, que facilita muito, né? E eu tive um retorno ali em torno de 34%, mais ou menos, que é maravilhoso. Tava vendo o Fábio Tavares falando lá, né, que o Warren Buffett anualmente tem um retorno de 20 e tantos %. Gente, eu com uma arrematação já consegui mais do que o Warren Buffett, né? Então tá show de bola. E foi uma experiência muito, muito boa. Vou te falar que até hoje eu nunca tive um prejuízo com leilão que eu tenha feito, que eu tenha ficado no negativo. Já tive leilões que eu tinha uma expectativa de ROI X e foi abaixo. Isso já aconteceu por alguns fatores diversos. Mais no passado, fatores que você consegue prever, e hoje em dia eu consigo prever, né? É muito difícil você dar o tiro e acertar no alvo sempre, mas hoje eu já consigo chegar mais próximo da minha porcentagem ali. Então a primeira experiência foi essa. E aí, qual foi o gatilho para começar a mentorar pessoas, tá? E aí a gente já aproveitando, já fazendo uma provocação, o que a gente percebeu, que a gente conversou, né, com todo mundo aí palestrou aí hoje. A gente percebe um padrão hoje do seguinte, né? Muito curso, muita informação e tal, e a gente tem uma certa preocupação das pessoas saírem, faz um curso muito ralo, muito superficial. Sim. E saírem arrematando aí pensando que tá comprando imóvel com deságio de 50%, 60%, 70%, e aí quando vai ver na hora do ganho não consegue. Então, como é que você trata isso, né? E como é que é a sua mentoria? Só para a audiência entender. Muito importante sua pergunta, é muito válida. Eu recebo das pessoas assim, se leilão desse dinheiro, você não tá vendendo curso. Quem que não vende curso que nunca escutou isso, né? E na verdade, começou assim, eu fazia assessoria e eu trabalhava, e aí veio a pandemia, e eu comecei a ir pro digital, fechei o escritório, não podia receber ninguém, né, ao vivo, do Fica em Casa, hashtag Fica em Casa.
falei, bom, vamos pra internet, no dia inteiro sem fazer nada em casa, vamos produzir conteúdo ali. Aí eu comecei a entender que quanto mais conteúdo de valor eu passasse pra audiência, ou seja, eles estão aprendendo alguma coisa comigo de graça, mais eles se fidelizavam, mais eu crescia, porque eu ia compartilhando com o outro, olha que legal que ela tá falando. E aí você vai crescendo, e aí você vai ganhando autoridade e as pessoas vão te contratando, porque elas vão gerando uma confiança em você. Falei, pô, esse negócio de internet é bom. O meio digital 151 mil seguidores na tua rede. Sim. Parabéns. 151 mil seguidores. Mas, gente, quando eu comecei, me seguia minha irmã e minha filha. Né? Então, eu comecei como todo mundo. Não foi à toa. Foram 798 publicações. Ou seja, a gente está em junho de 2023. Eu comecei em 2020. Então, são 3 anos produzindo conteúdo, fazendo live. Eu produzo conteúdo diariamente. Eu tô no story diariamente. É um trabalho. Eu encaro a rede social como um trabalho hoje. Tanto que eu não sou consumidora de Instagram. Eu sou consumidora de TikTok. Olha, entendeu? E de coisas valiosas no TikTok, tá? Tem um canal do TikTok também, menor, tô com 55 mil lá, porque eu acordei pro TikTok mais tarde. Mas o TikTok ainda tem uma entrega orgânica maior que o Instagram, né? Então é bacana você tá lá. Tá te dando resultado, TikTok? Muita gente vem do TikTok pro Instagram. Agora, muita gente ia pro Instagram porque o TikTok não permitia que pessoas que você não seguisse te mandassem mensagem. Olha aí. Você tinha que seguir a pessoa para você poder se comunicar com a pessoa pelo direct do TikTok, pelas mensagens. Eu acho que coisa de 1 semana, 10 dias atrás, o TikTok abriu pra quem eu não sigo se comunicar comigo. Então tem umas 100 mensagens lá que eu tenho que responder, gente. Incrível. E aí, como antigamente ele não abria, todo mundo ia pro Instagram pra me chamar no direct. Então já veio o médico pedindo pra fazer holding, já veio gente pedindo assessoria pra rematar imóvel, já vieram várias pessoas do TikTok. E que as pessoas acham que é só dancinha, não é. Se você só tá vendo dancinha porque você só busca dancinha, porque o algoritmo entende o que você busca lá. E eu sigo pessoas de direito, eu adoro tecnologia, eu sigo tudo da SpaceX, é o meu lazer ali. Do Elon Musk, de espaço e NASA, etc e tal. Tem advogados, tem alguma coisa de humor. Eu sou mulher, então tem alguma coisa de maquiagem ali que eu sigo também. Então, o TikTok acaba te entregando o que você diz pra ele que você gosta. E a inteligência lá, em 3 segundos, ele já entende o que você quer. Porque você arrastou a tela, travou o dedo 2 segundos, ele falou, opa, ela achou interessante isso. A inteligência lá é muito rápida. Então, eu sou mais consumidora de TikTok, mas eu produzo muito conteúdo no Instagram hoje. E aí, por quê? Porque pra mim, Instagram é trabalho. Por isso que eu faço isso. Pra eu não ficar lá surfando e me perder. Claro, então, se você olhar, eu tenho 151 mil seguidores hoje. E eu tô com uma ascensão de quase 1.000 pessoas diárias subindo. Assim, eu tenho alcance de 2 milhões de pessoas. E tá surreal a coisa, assim. É porque eu entendi que eu tenho que fazer Reels, né? Quando você vai numa levada de Reels, eles entregam mais ainda, está entregando bem. E seu crescimento é bom. E aí, cara, quando você engata no assunto que as pessoas gostam, vai. E o conteúdo é leilão mesmo. Eu nicho em leilão. Lógico que de vez em quando eu coloco uma foto de lifestyle, com família, passeando, pra dar. As pessoas têm uma curiosidade na sua vida também. Do que ela vive, o que ela come, onde ela mora. Hoje à noite no Globo Repórter. Então, a gente acaba. E eu acabo dividindo mais a minha vida nos stories, né? Que duram 24 horas, e deixo pro feed ali conteúdos de valor. Ô, Chá, mas me tira uma dúvida. Aí você começou a produzir conteúdo na pandemia. Sim. Sem muito a ideia de oferecer algum tipo de mentoria e tal. Era o que você aprendeu ali. E dizer, gente, eu fiz dessa forma. Olha que legal. E foi dessa forma. A minha intenção era ganhar clientes quando eu comecei a produzir conteúdo no Instagram lá. Porque como o escritório estava fechado, eu falei, cara, as contas não param de chegar aqui. Como é que eu vou fazer? Eu falei, vou começar a falar o que eu sei na internet, vai vir um cliente ou outro. E começou a vir um cliente do Brasil inteiro, porque o teu alcance é Brasil inteiro. E aí, na pandemia, eu já juntei com o Edgar Ueda, que deve ter passado por aqui já, passou. Edgar. Que é um empreendedor maravilhoso. Eu fiz uma coprodução de um evento com ele, que foi nível internacional, cara. O Edgar, ele tem um networking absurdo. Vieram caras, assim, empreendedores de fora de Nova York, nego que morava na Europa. A gente fez um movimento na pandemia de um evento maravilhoso. E aí ele me colocou como entrevistadora
do pessoal. Que Então legal. eu fiquei com a missão, eu fui uma das coprodutoras, aportei um valor, fui uma das palestrantes, falei sobre a minha área e ainda fiquei com o cargo de fazer as lives. Então fiz live com o Ricardo Martins, fiz live com o pessoal do Fazano, fiz live com várias pessoas grandes. E isso me ajudou muito a crescer, mais ainda ali. E aí eu já tive um alcance nacional ali com aquele evento. E aí, por conta disso, e aí acabou o evento e eu sou muito cara de pau, né? Eu falo, cara, eu queria fazer live com fulano. Eu mando uma mensagem, falo, fulano, minha pessoa é gigante. Eu tava ali, sei lá, com 10 mil seguidores. Façam isso. O não você já tem. Corra atrás de sim. Eu mandava, ô fulano, deixa eu ver quem grande aqui que eu mandei, gente. Não vou falar também porque ele me deu um não só pra não queimar, mas eu mandava assim, fulano, e a pessoa era simpática e falava, minha agenda de live. E hoje, eu entendo que realmente a agenda de live devia estar fechada. Porque hoje eu tô num nível, assim, eu não sou gigante de milhões, mas graças ao engajamento bom que eu tenho, realmente, assim, é surreal. A agenda é a agenda. E você não vive só daquilo ali, eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho vida real, tenho que arrematar, tenho que correr com o processo, tenho que ir no cartório, tem filho, eu sou mãe, tem casa, tem tudo. Então, a cada 10 tentativas, um sim eu conseguia. Maravilha. E num dos sim desses, foi com o Tio Uli, que é um investidor do Rio. O Tio Uli? Tio Uli, conhece? Conheço. Então, eu consegui o Tio Uli foi super simpático comigo, eu consegui uma live com ele. E ele tava, acho que até no aniversário do irmão, eles estavam no sul, passeando, assim, ele até abriu um espaço dentro do momento de lazer dele. Eu lembro que a gente fez uma live, tipo, de manhã, um horário aleatório, totalmente, né, geralmente live tem horário, à noite o pessoal já tá em casa, o pessoal tem mais, ou de manhã cedinho, o pessoal tem mais estratégia pra fazer a live. Foi um horário aleatório, deu uma audiência boa, e durante a live, ele começou a me arguir sobre leilão. Porque ele ensina buy and hold, não sei o que o Tio Uli ensina hoje, mas na época ele ensinava buy and hold. Ensina opções. S&P, bolsa, deve estar ensinando opções hoje, não sei. Mas ele começou a me puxar, doutora, trabalho com leilão também. Trabalho, se tiver cliente eu trabalho. E eu não tinha um curso ainda. Ele, que interessante, isso, eu, na hora, isso, eu, na hora, isso, eu, tô gostando disso daí. Você não tá interessado em fazer um curso pros meus alunos? Ele que acendeu a ideia. No meio da live, eu falei, óbvio, lógico, com 10 mil seguidores, o Tio Uli já tinha os 200, né? Não, os 180 na época, ele já era maior do que eu sou hoje. Aí eu falei, lógico, né? Faria pagando, inclusive, e recebi, ele me pagou pra fazer ainda, assim, ele ele é um cara muito... É o CAC negativo, né? Ele é um cara muito gente boa, assim, só tenho a agradecer por ele me deu esse insight de fazer o curso. Aí daí nasceu a ideia. Eu falei, cara, se eu posso ensinar o que eu faço e fazer uma renda a mais, por que não fazer? E aí tá a resposta pra você que fala, se leilão fosse bom, não vendia curso. Não, meu amor, eu só não deixo dinheiro na mesa. Se eu posso fazer dinheiro com leilão, gravar um curso uma vez na minha vida e virar uma renda recorrente pra mim vendendo aquilo, por que eu não vou fazer? Né? Hoje em dia eu não tô no nível desse pessoal de 9 dígitos, sei lá, 9 não, mas 6 e 7, 6 e 8. Não, 6 e 7 eu já fiz alguns, 6 e 7 sem tráfego, tá? Bato no bem e falo, já fiz um 6 e 7 sem tráfego no orgânico. Já fiz no orgânico um 6 e 7. Mas você usa a metodologia do pessoal? Comprei a fórmula, assisti mas eu tenho uma equipe que me lança hoje, que me ajuda, porque daí eu não conseguiria ia tomar conta de tráfego, não sei o quê. Sim. Porque hoje a gente tá colocando tráfego porque eu tô com uma equipe, né? Mas antes eu conseguia fazer no orgânico. Já botei tráfego, já fiz no orgânico. E fazendo no orgânico você trabalha mais, você sua mais a camisa, mas eu tive o mesmo resultado de quando botei um tráfego. Então agora eu resolvi suar a camisa e botar tráfego. Pra ver se fica mais exponencial o alcance, né? E aí nasceu a ideia, eu comecei a lançar, eu entendi que dá para levar os dois, e é muito importante você estudar e entender a procedência do curso que você faz, isso que ele falou, né? Tem muito curso raso por aí. Sim. Que você acha que é só aquilo, então procure profissionais que tenham background nesse setor, que tenha prova social, que tenha pessoas que já são alunos, peça referência, tipo contrato, né? Pede o currículo do cara, né? Vamos ver como é que faz.
E se tá faltando alguma coisa ali, cuidado, a gente não tá falando de comprar um sapato, um arco, uma calça jeans, a gente tá falando de comprar um imóvel que tem um valor mais alto, que envolve penalidades, se você dá um lance. Se você achou que era só dar um lance, se enrolou com dinheiro, ia sair, o financiamento não saiu, fulano falou que ia emprestar, não emprestou, você vai ter que pagar o leiloeiro, você vai perder a entrada, você vai tomar uma multa por conta disso. Então, assim, não é brincadeira. Então, veja o currículo do profissional que você vai escolher para fazer a mentoria dele. Assim. E aí, no meu caso, em específico, lá na mentoria, além da pessoa fazer o curso, eu acompanho o aluno por 6 meses num grupo de WhatsApp. Porque nem todo mundo entende da mesma forma, nem todo mundo tem a mesma velocidade de aprendizado. Sim. Vai ter um aluno que vai ter um pouquinho mais de dificuldade do que outro por mil motivos, porque trabalha fora, tá cansado, só consegue ver à noite. E aí eu tô no WhatsApp ali pro cara me chamar. É um grupo que já tem um valor, porque são pessoas que estão criando networking entre elas, que são pessoas que... Isso aqui é um networking puro, esse evento. Todo mundo interessado em leilão aqui. Tem o leiloeiro, tem o investidor, tem o advogado, tem o corretor, tem o cara do banco. Isso aqui é o que rola lá no grupo. São pessoas de diferentes áreas do Brasil, de diferentes intenções com leilão que estão no grupo. Além de estar no grupo, numa comunidade que cria networking, eu tô na comunidade com eles, falando tudo. Doutora, olha esse edital aqui, coloca o edital lá. O que significa isso, isso aqui? Aí é assim, assado, eu explico. Então, durante 6 meses, vocês vão ter uma mentora segurando a mão de vocês e caminhando para dar uma segurança para arrematação. E Chá, teu curso hoje, ele abrange tanto leilões judiciais quanto extrajudiciais? Leilão judicial, leilão extrajudicial. A gente tem aula bônus que ensina sobre financiamento. A gente ensina sobre... A Chay tá dentro do meu curso. Legal. Então, tem o Vinícius que ensina House Flip e a Chay tá lá dentro com o módulo ensinando home staging. A gente tem parte de extrajudicial ensinando sobre... cartórios, como é que funciona no pós-arrematação. Então tem oficial de cartório lá dentro explicando parte do extra, tem advogada ensinando parte de como é que emite guia de TBI, quando é que você entra no administrativo, enfim, além do básico que você tem que ter, você tem, para quem já está avançado, ter o avançado. Então assim, é bem completo mesmo, é bem legal. E mudando um pouco, eu tenho 2 curiosidades que eu quero te perguntar, Chay. Chá. A primeira é a seguinte: eu te sigo há algum tempo e vi que você é uma das fundadoras da primeira comissão de leilões da OAB, né? Da OAB do Rio ou é uma seccional? É uma seccional. Mas assim, é a primeira comissão no Brasil. Sim. Né? Como é que foi isso? Eu quero saber, muito curioso. Foi assim, eu já participava da comissão de imobiliário. Eu moro no Rio de Janeiro, num bairro chamado Barra da Tijuca. Sim. E aí eu participava já da comissão de imobiliário da Barra da Tijuca. E aí quando eu nichei em leilão, eu ficava tentando pensar assim, cara, onde é que eu vou encaixar esse assunto aqui, né? Porque o leilão, você tem um pouco de imobiliário, você passa pelo direito tributário, você vai pagar imposto, você passa um pouco por societário, porque se a pessoa quiser arrematar em PJ ou criar uma holding para começar a botar dentro, você tem que ter um pouco de direito empresarial, você passa um pouco por direito processual, porque se for judicial você tem que entender um pouco de processo, e eu não entendi onde encaixar. O leilão. Eu falei, gente, o leilão é uma interseção de vários assuntos no direito. Sim. Por que não criar uma comissão, então? Eu falei assim, cara, o não eu já tenho. Como sempre na vida, eu sempre falo, não eu já tenho. Vamos atrás da humilhação. Vamos atrás do sucesso, no caso. E aí eu cheguei para o presidente da comissão, Marcos Soares, um queridíssimo lá, e pedi uma reunião com ele, na hora aceitou, eu falei, não, doutor, aí expliquei pra ele a minha dor, né, olha, eu trabalho com um assunto super interessante, que inclusive ele ficou super interessado com o leilão, também falou, eu quero arrematar. Nossa, ele não sabia também. Não, tá ele vendo? Sabia, mas assim, ele... Não atuava. Ele é um advogado que trabalha com outras coisas e quando você começa a falar do assunto, a gente gera um interesse em todo mundo. Sim. Eu não preciso fazer força. Né? Algo que tá Mas eu passei o último fim de semana agora com amigos nutricionistas e aí a menina foi até a esposa, né, que se interessou. Cara, sentada, tomando café, conversando. Ela, mas o que você faz? Comecei, cara, em 20 minutos explicando o que eu fazia, ela já pegou no telefone e falou, por favor, arremata o imóvel pra mim, assim. Numa conversa de bar, você vai vendendo sem querer vender, assim. É uma coisa muito fácil. É um assunto que a gente gosta, a gente fala, gera interesse. Exatamente, assim, então é muito fácil. Aí eu cheguei pro presidente da comissão e expliquei pra ele minha dor, que era um assunto que
eu tinha que reunir vários assuntos do direito para conseguir levantar a bandeira, então eu achava que era mais fácil criar uma comissão. E ele aceitou. Eu falei, e eu comecei a caçar no Brasil, não tinha. Não tinha. Eu acho que hoje alguém já me mandou um e-mail. Uma pessoa, acho que talvez. Eu criei a comissão tem quase 2 anos, né? Alguém criou alguma agora em São Paulo, tô até tentando fazer ponte com essa pessoa, né? Eu quero mais que isso expanda pelo Brasil inteiro pra gente conseguir. A minha função ali é disseminar conhecimento. Eu faço eventos lá na OAB Barra. E aí acaba que não tem o alcance que tem esse, porque a gente tem mais restrito mais restrito ao local, e acaba que chama atenção muito de advogados. As pessoas têm um bloqueio de achar que só, como é OAB, Ordem dos Advogados, muita gente fala, doutora, mas eu fico sem graça, é para advogado. Eu falei, cara, pode ir, é aberto, é gratuito, a gente faz eventos gratuitos para educar a população. Tem transmissão ao vivo também, para quem não pode comparecer, para o Brasil, para o mundo inteiro. E a função é essa. Então, eu fiquei muito feliz de ter essa ideia de fundar a primeira comissão no Brasil. E se você que está me assistindo aí é advogado, faz parte de alguma comissão na Ordem dos Advogados do seu estado, queira abrir uma comissão aí, manda mensagem, eu respondo vocês. Eu já vou te mandar mensagem aqui daqui a pouco. Aí do seu lado aí. Cria pra gente conseguir ir educando. Quanto mais pessoas estiverem com comissões que façam esse tipo de serviço gratuito para educar a comunidade, mais seguro e rico fica esse mercado. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso. E vai de encontro, né, com o que nós estamos vivenciando aqui hoje. Claro que aqui tem diversos profissionais, como você disse, diversas áreas, investidores, corretores, advogados, economistas e por aí vai. Mas o sentido é conectar, né? Porque tem uma frase até do Érico, não é do Érico, mas que ele usa bastante, que se você quer ir rápido, vai sozinho, mas se você quer ir longe, vai acompanhado. Ninguém vai longe sozinho, ninguém. Então, eu acredito muito que quando nos unimos, realmente a gente tem capacidade de potencializar algumas coisas. Perfeito. Não é? E, Brunão, mais perguntas aí? Não, eu tô... Não? O bate-papo tá legal. Outra pergunta. Para finalizarmos, você ainda advoga? Apesar, assim, você ainda tem um escritório? Porque eu creio que a assessoria já demanda... É um serviço jurídico, sim, mas tem situações que são estritas do escritório. Sim. E eu conversei com alguns advogados que hoje só assessoram e deixaram o escritório de lado. Sim. Você ainda tem um escritório? Sim, o que acontece? Graças a Deus, eu consigo hoje ter 98,9% da minha renda mensal do extrajudicial. Mas tem aquele 1% vagabundo. Que maravilha! Que a gente tem que... Então, por exemplo, tem um cliente, eu tô arrematando para o cliente, eu fiz de tudo na fase pré-arrematação para tentar um acordo com a pessoa não quis sair, eu falo pro cliente, não quer sair, você quer levar adiante, vai ter que entrar com ação, vai ser X% a mais, quero, doutora, vambora, vamos lá. E aí eu tenho que fazer essa parte de um advogado de entrar com uma ação, de atravessar uma ação de missão na posse num processo de execução que já está ativo, ou entrar com uma ação de reintegração de posse num processo autônomo, né, que autônomo, ou seja, eu dou entrada num processo que não existe ainda. Então tem esse momento onde eu preciso atuar. Mas é lógico que eu tenho parceiros, assim, eu já consigo ter uma parceria, porque eu não quero ir em audiência, eu não quero ir. Então, já passei dessa fase, eu sou da época, gente, que o digital não existia, a gente dava carga nos autos e ia de malinha carregando. O processo aquele carrinho desse assim. Tamanho, assim, né? Desse tamanho, um peso, tinha que tirar gastar fortunas em xerox. Então, assim, eu já vivi muito essa parte de litigância. E eu defendo uma bandeira hoje de acordo. Pessoas inteligentes fazem acordos. Quando você coloca na mão de um terceiro, que é um juiz, cara, é um cara que ele estudou para passar em concurso, para começar. Ele não tem especialização, a maioria não tem especialização no teu assunto específico. Você sabe que quando você entra com processo, existe uma coisa que se chama de distribuição, que vai cair na sorte em alguma vara. Vai que o juiz que caiu naquela vara... por mais que ele precise ser imparcial, ele é um ser humano, que tem experiências, que tem vivências. E o que você está pedindo, ele tem uma dor. Isso, tem algum tipo de gatilho ali. Algum gatilho que isso. desperte nele que... Vou dar um exemplo. Pensão alimentícia. O pai entra com uma ação, revendo pensão, etc e tal, distribuiu, caiu na vara de uma juíza que tem 4 filhos com um cara que não paga pensão para os filhos dela.
Nossa. Por mais que ela tente ser imparcial, é Não tem humano. jeito, é humano. Esse cara tá lascado. Sim, Esse sim. cara, ele vai ter que dar um jeito de alegar em alguma coisa ali, porque ele já entrou perdendo, assim. Então, por Exatamente. mais que ela tente ser imparcial, antes de ser juiz, é um ser humano. Exato. Então, pensem. Eu dei um exemplo muito extremo para ficar muito fácil de ser compreendido. Claro. Mas, numa briga, o advogado tem uma expertise no assunto, o outro advogado tem uma expertise no assunto, e o juiz está ali para assistir e ouvir. Quem tiver o maior poder de convencimento leva, na verdade é essa. É. Então, quem está com o poder na mão numa batalha judicial são os advogados, porque eles precisam convencer o juiz e o MP, Sim. né? Que o MP também é ouvido e o juiz escuta a opinião do Ministério Público. Então, ao invés de deixar isso na mão de um terceiro, que pode tomar uma decisão, que pode te desagradar muito, é melhor você fazer um acordo com a pessoa. Sim. E cada um cede um pouco, e aí nem todo mundo ganha e nem todo mundo perde, fica uma coisa no meio do caminho. Então, assim, eu sou muito a favor dos acordos, mas se precisar ir pra briga, a gente vai com tudo, vai passando o trator em cima. E, desculpa, e hoje em dia eu tenho parceiros que me Muito ajudam bom. nisso, né? Porque o extrajudicial já tá tomando muito meu tempo. Imagino, Show. imagino. Se dependesse de mim e do Brunão, eu tenho certeza que esse papo ia durar horas e horas. Mas eu já quero deixar registrado aqui que eu vou sim entrar em contato com você pra gente abrir uma comissão lá no Distrito Federal. Maravilha, A gente vai que batalhar bom. pra abrir essa comissão lá no DF. Pode me chamar que eu vou lá pessoalmente falar com o presidente Que maravilha. Muito bom. do Distrito Federal, e a gente abre uma seccional lá. Maravilha. Então, Chay, considerações finais para o nosso público, o que você gostaria de falar desse evento? Eu queria dizer, gente, que por mais que eu tente quebrar todas as objeções que vocês têm, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, não tenho conhecimento, eu tenho resposta para todas elas, né? Mas o que eu posso te dizer é que a vida é feita de quem faz, né? Não adianta você ficar na teoria, não adianta você comprar uma mentoria minha ou de todos os outros mentores que estão aqui palestrando hoje, se você vai ficar só na teoria e não vai praticar. Então, a melhor coisa, tem uma frase que eu gosto que o melhor professor é o campo de batalha. Você pode ter uma mentora que vai te dar, no meu caso ali, não sei os outros, mas eu acompanho o aluno por 6 meses, eu posso te dar a mão, posso fazer carinho na sua cabeça, posso traduzir 30 vezes para você o edital e as certidões e falar vai. Se você não for, não adianta, você precisa ter experiência, você precisa ir para o campo de batalha, você precisa arrematar o seu primeiro imóvel para quebrar esse bloqueio. Então, grava, o melhor professor é o campo de batalha. Tenham coragem. Tô com medo, vai com medo, mas vai. Começa com pouco, gente. Tem leilão de R$5.000. Excelente. E não só de imóveis, né? Tem outros leilões. De várias coisas, né? Quer começar um leilão da Receita, pegando um lote pequenininho de R$1.200? Vai lá, vai vir um iPhone, um cabo, uma toalha, porque na Receita é lote, né? Mas pelo menos você teve a sensação colocou de como o pezinho na água. Exatamente. Aí você vai subindo, tem terreno de... Cara, tem terreno de 5 mil, confia em mim. Tem terreno de 10 mil, tem terreno de 15 mil, tem loja de 50. Eu tenho um aluno que arrematou uma loja de 50 num local de 100. E aí, o que é bacana? Esse arrematou para gerar renda ativa, né? Não passiva, ele não vai alugar. Ele montou a empresa dele lá. Sim. Então, ele arrematou um patrimônio e deixou de pagar aluguel ainda para fazer uma empresa que vai dar dinheiro para ele. Show. Entende? Então, tem que começar. Eu vou quebrar um pouco o protocolo aqui. Brunão, hoje você ainda garimpa as oportunidades, Chay? Ou você delega essa parte? Eu faço muita coisa ainda. Você faz muita coisa? Faço. Eu tenho prazer de olhar, de buscar, assim, pra mim é um prazer, eu gosto O Bruno mesmo. é um gênio da tecnologia. E a gente... Ele desenvolveu, né, uma plataforma de avaliação de imóveis. Brunão, Opa, a gente depois eu pode vou conversar com você. oferecer para ela testar? Sim, bora. Chay, a gente vai mandar essa ferramenta para você começar a testar. Vai ser um prazer. Porque eu acho que você vai economizar muito tempo com essa ferramenta. Ótimo. Tem uma base de dados de 50 milhões de imóveis Uau, lá, de gente. Viva Real, LX e tal. Uau. É basicamente colocar CEP, metragem, o tipo do imóvel, ele devolve um metro. O filtro é bem avançado de busca, então você colocou um filtro Isso. bem avançado. Perfeito, Sim, gente. Deixa eu mandar Vai lá. ser um prazer. E você vai ter o resultado ali médio do preço dos imóveis que você vai estar Aham. pesquisando. Ô, Chá, só pra fechar agora, Claro. agora sim, você tá com alguma turma aberta,
Quer fazer um CTA aí pra pessoal? Gente. Show. Eu tô com a Jornada Milionária com Leilão. Eu tenho um produto que é uma mentoria que se chama Milionária com Leilão. E agora a gente tá fazendo a jornada. Por que é jornada? Porque a gente se compromete num prazo de 24 meses, te ensinar com valor lá. E aí, né, vamos guardar. Assistam a Jornada Milionária com Leilão. Começa segunda-feira agora. Vai ser dia 19, 21 e 23, que todo mundo já sabe, são as 3 aulas gratuitas e online que vocês vão ter, que é muito bacana de assistir, porque já te dá uma luz sobre o assunto. É ali que você vê o currículo do curso, né? Você vai ver gente falando, aluno falando, você vai ver a mentora falando, você vai ver como funciona, você vai ver se você gosta do jeito que ela fala, porque também tem muito isso, né? Por que a pessoa compra o curso da Charlene e não compra do Renato? Porque gosta mais do jeitinho dela falar, da didática dela de falar. Por que alguém compra o curso do Renato e não da Charlene? Porque acha que o jeito dele de falar é mais objetivo, enfim. Tem o link, tem público para todo mundo. Então, é importante vocês assistirem. Eu me responsabilizo de ensinar. Quem vai pagar essa conta sou eu, porque é gratuito. E aí, ali no final da 3ª aula, você decide se você entra, a escolha é sua, você decide se você entra ou não para mentoria. Então, vai ser segunda, quarta e sexta, 19, 21, 23. Fim de semana, eu vou entregar para vocês o Chaflix, que é quem durante a semana estava ocupado, trabalhou, não teve tempo de assistir. Fim de semana a gente ainda vai dar o sábado e domingo pra vocês assistirem as 3 aulas em continuidade. Só vai ter acesso ao link das aulas e do Chaflix quem tiver nos grupos de WhatsApp. Para entrar no grupo de WhatsApp, o link tá lá na minha bio. Entra no meu Instagram agora, charlene.teixeira, clica no link da minha bio e você entra no grupo. Guizão, se puder, coloca o link aí. Qual é o Instagram mesmo, Chá? @charlene.teixeira. Eu depois te mostro, porque o meu Charlene é diferente. É com SH, tem o I no meio. Já vou aí botar. E aí você entra. Segunda-feira, 8 horas da manhã, eu abro o carrinho. E os primeiros a comprarem vão ter uma surpresinha lá, então. Então, dia 25 a gente tá com o carrinho aberto, tá bom? Maravilha. É isso aí, gente. Pessoal, estamos finalizando aí. Grato aí por sua audiência. E até a próxima. Valeu. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agradeço, pessoal. Beijo. Até a próxima. Até. Show!